novo nossos estudos matemáticos, né? Nada de preguiça. Vamos lá, alunos, estudar. Essa aula é para os alunos do reforço matemático, é uma aula básica, tá? A gente aprende mais no 6º ano, mas todos precisam saber, tá? Hoje nós vamos falar sobre números primos e fatoração dos números em fatores primos. Para isso a gente precisa saber quais são os números primos, o que são números primos. Olha aqui, números primos são aqueles que possuem dois divisores. Divide exato por quem? É isso, tá? Não é para multiplicar não, é para dividir. É o número que divide. Por exemplo, 18, divide por quem? Divide por 2, divide por 9, divide por 3, divide por 6. Olha quantos divisores o 18 tem. Divide por 1. Todo número divide por 1. Todo número divide por ele mesmo. Aquele que só possui dois divisores, ou um e ele mesmo, ele é chamado de número primo, tá? Eu coloquei aqui alguns números primos, os números primos até 20, para que a gente possa guardar o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19. Até 20, esses são os números primos, é os que a gente mais vai usar aqui para fazer a fatoração. A gente precisa saber os números primos para fazer a fatoração, para fazer o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum. Então a gente precisa saber e guardar, tá? Os outros números que não estão aqui, começando aqui dos números naturais, eles são chamados de números compostos, tá? São os números que possuem mais de dois divisores. No caso 18 é um número composto, tá certo? E você poderia me perguntar, e o número 1, o que ele é? O número 1, quantos divisores ele tem? O 1 não é número primo, ele só divide por 1, e que é ele mesmo. Para ser primo, precisa ter dois divisores, 2. Então o número 1 não é primo nem composto, tá? Às vezes a gente erra pensando que o 1 é primo porque divide só por 1, né? Mas é um divisor só. A regra é essa, possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então o único número par, repara para vocês verem, que é primo é o número 2. Esse é o único número par primo, tá? Vamos então agora para a fatoração em fatores primos. Vou fazer algumas aqui com vocês. A gente começa pensando sempre no primeiro, no menorzinho. Se o número divide por 2, que é o primeiro número primo. Para dividir por 2, ele tem que ser par, então, né? É o critério de divisibilidade, né? Se você não sabe, vai lá na aula de critérios de divisibilidade, que tem lá umas regrinhas básicas que eu ensinei. Como saber se o número é divisível ou não, sem fazer o cálculo, tá? Então vamos lá para a fatoração. Aqui, o número 18 está aqui no cantinho do quadro, dá para você ver, ó. 18 divide por 2 e a resposta é 9. 9 não divide por 2. O próximo primo é 3, ele divide, então divide por 3 e a resposta é 3. E divide por 3 e a resposta é 1. Quando a gente chegar no 1, nós já fatoramos. Só falta escrever a forma fatorada do número. Vamos escrever então. Apareceu o número 2, eu multiplico, né, forma fatorada, por 3, e o 3 apareceu duas vezes. Então, a forma fatorada, deixa eu ficar de cá para vocês me verem. A forma fatorada do número 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. O 2 uma vez, o expoente 1 a gente não usa colocar. Vamos fazer o mesmo com o número 40. 40 é um número par, então eu começo no primeiro, no 2. Por 2, vou ficar no 2 até não dar mais. A divisão exata é 20. Por 2 de novo, é 10. Por 2, é 5. 5 é um número primo, então ele só vai dividir por 5. Deu 1. Vamos escrever a forma fatorada? Apareceu os fatores 2 e 5. Quantas vezes o 2? 3. Quantas vezes o 5? 1. Então não precisa colocar o expoente 1. Então a forma fatorada é 2 ao cubo vezes 5. Um número maior um pouquinho, o número 100. Tá vendo que são números pares.
né? Quando é um número par, eu começo no 2. Quando não der para dividir por 2, eu vou pensar no próximo primo. 100 dividido por 2, 50. Por 2, 25. 25 é um número terminado em 5. Se a gente somar aqui, 5 com 2 dá 7. 7 não divide por 3, né? A regrinha lá do critério de divisibilidade por 3. Então, a gente vai no 5, que é 5 por 5, 1. Quais são os fatores que apareceram nessa fatoração? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Esse quadrado é quantas vezes apareceu aqui? Apareceu 2 vezes e apareceu 2 vezes o 5. Essa é a fatoração. Agora, para variar um pouquinho dos números que eu já tinha colocado, eu coloquei um número terminado em 5. Ele não é par. A gente já sabe que divide por 5, mas 5 é o terceiro número primo. E a gente precisa ver se divide por outro menor primeiro, tá? Por 2 eu sei que não divide porque ele não é par. Será que ele divide por 3? Qual que é o critério de divisibilidade por 3? Vou explicar, né? Quero que você vá lá na aula de divisibilidade, tá? A gente soma os números. 2 mais 2, 4. Mais 5, 9. 9 divide por 3. Tá lá na tabuada do 3. Se você pensar assim, você vai saber. Então, divide por 3. Eu tenho que começar na divisão por 3. 225 por 3, se eu não sei exato, eu tenho que fazer aqui no meu rascunho, tá? 7 dá 21, sobra 1, 15 dá 5, sobra nada. Então, 75. Quando eu não sei fazer de cabeça, o cálculo mental ainda não tô prática, o número é grande, faz o seu rascunho, tá? Ou faz aqui do lado. Divide de novo por 3. Repara que aqui a soma dá 12. 7 mais 5, 12. 12 está na tabuada do 3. Então, eu tenho que ficar no 3. Vai lá e divide 75 por 3. Você vai achar que é 25. Agora, não dá mais por 3. Agora sim, eu vou no 5, que vai dar 5. E no 5, que vai dar 1. Qual é a forma fatorada? 3 duas vezes, vezes 5 duas vezes. Então, a forma fatorada é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Nessa aula, a gente aprendeu o que são números primos, aprendemos ou recordamos, né? Se você já está numa série mais adiantada, está recordando, né? É um conhecimento básico matemático, os que possuem 2 divisores, ou 1 e ele mesmo. Aprendemos os números mais usados, os primos, né? Vamos tentar guardar, isso aqui é bom guardar, tá? Sempre que você for fazer essa fatoração, escreve os números ali em cima para você pesquisar, porque de tanto escrever, a gente guarda. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, porque quando você estiver fatorando aqui, eu não passei algum maior, que chegar no 13, por exemplo, no 17, se você souber que ele é primo, ele só vai dividir por esse número, então você já vai para frente, por isso é bom saber, tá? E vimos a fatoração, que a gente começa sempre no primeiro número primo, que é o 2, o 3, aqui tem que ficar na ordem, tá? É bom que fique, né? E aí a gente viu também os critérios de divisibilidade, que eu tenho uma outra aula gravada com esse tema, tá? Para os alunos do grupo de estudos, né? De reforço, principalmente, e também para quem está revendo os seus estudos e os conhecimentos básicos, tá bom? Fique com Deus, vai lá no nosso canal, temos muita aula lá, e você pode aprender e adquirir os conhecimentos básicos matemáticos. Tchau!